mais conhecida entre os amigos, parentes como Lola, alguns chamam de Ana. Algumas curiosidades que eu fiquei sabendo, né? Que joga melhor do que muito menino futebol, né? Quando era criança, eu até pouco tempo atrás, a avó mandava ela tomar conta da chácara, que ela mandava nos menininhos. E tem uma história que o pai teve que assinar uma autorização na escola, que ela era terrível. Mas essa pessoa maravilhosa, há um tempo atrás, gravou comigo o documentário que é mais importante da minha vida. Por que escolhi? Porque ela passa credibilidade, responsabilidade, porque ela tem uma voz que eu adoro, né? E tinha que ser ela, porque a gente quer perto da gente quem a gente admira. E eu tenho certeza que você aí já riu, já se emocionou com alguma matéria da nossa querida Ana Carolina Magalhães comigo hoje na Intimidade com o Lu Glamour. Foi difícil descobrir algumas coisinhas da senhora, tá? Oh, meu Deus do céu, Lu, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Confesso que me surpreendeu essa introdução sua, adorei. E agora me deu até um friozinho na barriga. Eu falei assim, meu Deus, onde é que Lu descobriu isso tudo? Isabela Tebet, querida. Ai, gente. Em Colundril com a Mana. Adoro. A gente entrega assuntos aqui. Essas assuntos a gente entrega. Porque é fonte com muito amor e carinho. Ana, me fala essa história aqui. Que história é essa que a senhora gosta de jogar futebol? E que brilha mais do que muitos meninos? Quando eu estudava, eu estudei no Colégio Imaculado, estudei no Colégio Tiradentes, principalmente no Colégio Tiradentes tinha muita prática esportiva. Sim, eu não jogava só futebol, não, eu jogava tudo. A gente tinha uns jogos estaduais que a gente ia para BH, a gente participava, e eu gostava de tudo. Jogava, inclusive, até futebol com as meninas, a gente tinha um time muito legal. E eu sempre gostei muito de futebol. Muito, 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 muito. Eu vivi num ambiente com meu avô apaixonado pelo futebol, com meu tio mais novo apaixonado pelo futebol, meu pai mais ou menos. Mas assim, a gente viveu num ambiente muito futebol. Então até hoje eu assisto os jogos, eu ligo a TV para assistir um jogo, eu gosto de viver o futebol, né? Acho que o futebol tem um lado muito bacana e é hoje a distração da gente, né? A gente se diverte, relaxa, dá reladinha. Gosto. Se tiver cervejinha, então nem se fala. Com certeza. Torresmo. Ana, mas vamos lá, como que você sempre gostou do jornalismo? Você sempre gostou de levar notícia? Ou isso aconteceu, caiu no seu colo? Como é que foi isso? Aconteceu, Lu. Eu sempre tive uma paixão pela publicidade. Eu achava o máximo a publicidade, né? Inclusive por ser em período de publicidade aqui em Valadares. Só que eu percebi que a publicidade ela exigia uma criatividade, um domínio que talvez não me pertenciam, né? Essa criatividade, esse domínio, essa parte mais técnica, às vezes me faltava. Eu descobri que eu gostava mais de admirar as peças publicitárias do que sentar e criar. Que o processo de criação. Exatamente. E naquele determinado momento eu me vi e falei assim, olha, eu falei com a minha mãe, vou trancar a faculdade. Ela, minha filha, o que você vai fazer? Você não pode trancar uma faculdade, você não vai fazer nada. Vou fazer jornalismo. Que já estava ali do lado. Que já estava ali do lado, compensei algumas matérias, entrei. Aí de lá para cá virou um vício. Né? Eu jamais me imaginei que eu ficasse, que a minha profissão seria... Durante a faculdade, que a gente vê muitas coisas, tem galera que gosta mais do escrever, tem galera que gosta mais da TV, hoje com a internet, tem a rádio. Você sempre... ali naquele momento você percebeu que você gostava da televisão? Não, eu gostava de escrever. Sempre gostei de escrever. E foi durante a faculdade que eu desenvolvi a minha escrita. Eu tinha dificuldade no ensino médio de escrever, mas durante a faculdade eu desenvolvi a minha escrita. Constantemente, exatamente, né? O hábito da leitura, que eu não tinha o hábito da leitura. Foi na faculdade que eu comecei a desenvolver. Eu comecei com a escrita. Mas aí veio a primeira oportunidade de estágio. Na TV. Foi na TV Rio Doce. Exatamente, na TV Rio Doce. Aí entrei em TV e não saí mais. Você lembra qual foi a primeira matéria que você fez? Tem sempre aqui, é engraçado, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que fez? Mas aqui te impactou. Na TV Rio Doce? Sim. Eu acho que não só na TV Rio Doce, mas de uma forma geral na minha profissão, foi quando eu cobri o assassinato e o julgamento da perita médica daqui de Governador Valadares, Maria Cristina.
Eu lembro muito bem, a gente acompanhou, a gente fez uma cobertura, até nós éramos estagiários, a gente fez uma cobertura assim, que hoje como profissional eu vejo assim, nossa, a gente deu conta. E qual foi a causa, já que você tocou nesse assunto, eu ia tocar lá na frente sobre essas questões, que motivou, o que foi aquele caos naquela época? Aquele caos naquela época é que era a própria perita, ela estava denunciando colegas com esquema de corrupção dentro do INSS. Então foi tipo uma queima de arquivo. Foi uma queima de arquivo que apontou a investigação e também um julgamento final. Sim. Né? Eu me lembro que eu acompanhei, eu não me lembro muito bem se o julgamento ele foi desmembrado, se não foi, mas eu acompanhei, a maior parte do julgamento eu acompanhei. E aquilo despertou a paixão por levar notícias. Aí ficou uma coisa assim, meu Deus, que legal. E aquela matéria, nossa, foi para Belo Horizonte, rodou para o estado inteiro, e Belo Horizonte pedia, não faz mais matéria para gente. E a gente, quando a gente está começando, é muito bom quando a gente fala assim, nossa, minha matéria foi para a rede. Né? Essa expressão, saiu da rede e foi para outras cidades, foi para Belo Horizonte, por exemplo. Então aquilo ali me deixou fascinada. Eu falei assim, gente, a gente deu conta. E eu fiquei tão envolvida naquele assunto, que eu cheguei, eu não dormi, eu fui para a TV editar, quem vai editar essa matéria sou eu. Eu quero estar ali. Eu quero estar ali até o último minuto, eu só não vou apertar o play ali para disparar, porque não é função minha, o pessoal da técnica, mas vou colocar na prática esse material até o fim. E foi um caso assim que a gente acaba envolvendo no jornalismo, impacta. Né? Ana, eu fico falando, eu amo tudo, esses seriados que mexem com justiça, julgamentos e tal, não sei o quê, e vira e mexe, tem algum episódio sempre que lida justiça, imprensa, mídia, hoje rede social, que isso aqui, as pessoas ficam loucas e doentes com isso, né? E eu fico me perguntando assim, meu Deus, tem jornalistas e jornalistas, o que se preocupa, a gente gosta muito, eu e a Paula Greco, de usar uma frase. Primeiro chega a fofoca, depois chega a notícia. Verdade, é verdade. Mas hoje em dia tem muita gente que para ali na fofoca, né? Não escuta os dois lados. Por mais que a gente fale assim, meu Deus do céu, eu vou ter que escutar o outro lado, mas é a nossa função. Como é que você vê isso hoje em dia, os profissionais? Porque eu falo que a galera de hoje, eles querem isso aqui, a rapidez, a pressa. Nós temos mais o desejo de degustar, de escrafunchar, de pesquisar. Como é que a Ana enxerga isso hoje? Ô Lu, eu cheguei num momento que hoje a gente é bombardeado de notícias. Então, tudo que chega para mim, a primeira pergunta que eu faço é, será que é verdade? Eu sou desconfiada de tudo que eu recebo hoje. Isso é bom. Né? Porque a gente, nos últimos anos, né, a fake news, ela que vem importada lá nos Estados Unidos, essa prática ela está muito quente aqui hoje. Então, pelando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Essa parte da notícia completa, a gente até entende o ser humano. A gente tem pouco tempo hoje de ficar ali no telefone. Eu quero abrir e eu quero a informação completa. Não, peraí, deixa eu ler. Acontece às vezes, né, de ter uma operação da Polícia Federal envolvendo imigração ilegal, né? Aí você fala assim, não, mas peraí, quantas pessoas foram presas e tal? Não tem ainda. Essa ansiedade eu acho que faz parte de qualquer leitor, qualquer telespectador. Mas não é só a notícia completa, o ouvir os dois lados. Isso a gente tem percebido que essa prática, que é a lei do jornalismo, né, independentemente se é o jornalismo impresso, que a gente tem muito pouco hoje, se é o de internet, ela não existe mais. E eu fico muito preocupada com rede social. Às vezes a rede social vai ali, aquele portal, ele dá a notícia toda de um sujeito que foi preso e tal, mas com acusações gravíssimas. Mas cadê o advogado? Cadê o outro lado da coisa? E eu acho que a gente precisa fazer isso muito, né? Porque a própria legislação diz, né? Até que se prove ao contrário, até que você é julgado, você é inocente. Então, eu acho que a gente tem que ter esse respeito pelo jornalismo. O tribunal da internet, ele é muito grave. Gravíssimo. Todo mundo se tornou juiz, todo mundo se tornou promotor. Uma coisa que eu me preocupou muito quando o dia que a Glória Maria faleceu, e eu postei a foto dela, e teve um jornalista de fora novo, o vídeo estava postando no jornalismo, e perguntou quem que era aquela mulher.
como já postei Hebe. Quem que é? Pessoas não saberem quem faz parte da história. Ô Lu, é uma geração, nós somos da velha guarda de jornalismo. Sempre, eu amo. Mas é uma geração que a gente vai ter que se acostumar com ela. Porque a comunicação dela está aqui, né? E os personagens... Eu não tenho tanta paciência com o povo que não quer aprender. aprender. Tem dificuldade. Não, isso aí a gente tem dificuldade, a gente tem... Mas assim, a gente vai ter que acostumar com essa geração, é uma geração diferente, né? Às vezes a pessoa, ele fala assim, você viu o digital influencer lá que ganhou tantos milhões? Eu falei assim, não vi. Eu gosto de celular, principalmente para fofoca. Adoro a rede social. Adoro. Mas eu tenho dificuldade de produzir conteúdo. Querida, conteúdo. pode comer, tá, querida? Tá bom, eu tenho dificuldade de produzir conteúdo, eu queria produzir mais, mas hoje eu abro lá para ver uma fofoquinha. Mas esse universo de internet, eu ainda não abracei ele como um todo. Exatamente por conta dessa dificuldade tecnológica. Eu tenho dificuldade, por exemplo, eu não sei todas as ferramentas do Instagram, por exemplo, né? Então, mas eu gosto de mexer, lógico, fica ali no celular, eu futuco. Mas assim, esse mundo da internet hoje, até para me atualizar, eu preciso de me aprofundar mais nele. Porque senão daqui a pouco eu tô fora do mercado. A gente busca usar a internet de forma saudável e de forma que vai dar um retorno para a gente com coisa positiva. Ao mesmo tempo, a internet, ao meu ver, tem muita gente que usa ela de forma negativa, sem entender que a nossa imagem, Ana, a nossa responsabilidade como comunicador, lá no fim da linha. Eu já vi muita gente, eu uso a internet como uma forma de renda também, só que eu não faço anúncio de coisas que eu não concordo. O que vai chegar lá para o cara? Eu não posso falar de joguinho de azar. Na França, o digital influencer que fizer isso, ele vai ser penalizado. 300 mil euros. O Adjuto postou ontem. Então isso é muito grave. Produtos que você sabe, vapor. Quando aquilo saiu, eu falei com meu sobrinho, se você for baforar isso na minha cara, vrapo na sua. Pelo amor de Deus. E aí vários artistas tiveram problemas seríssimos. Então, a mesma coisa nós como jornalistas. A gente está na rede social, tudo que a gente fala tem um peso muito grande. Sim, eu acho que o diferencial está aí. E eu acho uma coisa também, Lu, a pessoa quando ela tem um conhecimento da ferramenta que é o jornalismo, eu acho que a comunicação dela ela é diferente, ela é mais efetiva, sabe? Eu gosto sempre de dizer que comunicação não é aquilo que eu te falo, é aquilo que você entende, né? Uhum. Então a gente parte desse princípio que a nossa comunicação ela precisa ser eficaz, né? Então existe uma diferença muito grande daquele influencer, por exemplo. Eu sigo influencer digital, principalmente daqui, eu gosto de seguir os locais. Adoro. Você é o que eu mais gosto, né? Principalmente dia de sexta-feira, né? Sexta-feira é o dia que eu abro cedo ali, deixa eu ver o que o Lu tá trazendo aqui, lá daquela empresa, né? É o que eu mais gosto. Adoro. Mas eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, sabe? Então, acho que tudo é um processo, Lu. Eu acho que uma hora as pessoas também, os usuários, eles vão entender a diferença de uma matéria bem construída para uma matéria, às vezes, que aquela que vem sem pé nem cabeça. Então, eu acho que isso tudo é um processo que essas pessoas vão migrar para aquelas fontes mais confiáveis, né? Não é de um dia, não é do dia para a noite. Leva um tempo. Mas eu acho que uma hora vai acontecer. Ô, Ana, você faz uma matéria sempre muito séria, de assuntos sérios, mas você transita lindamente para o lado do humor, principalmente na rede social. Tirando a fatura do cartão de crédito, tá tudo bem? Como é que foi aquilo? Me chama que eu vou. Você foi na Lua. Como é isso? Eu fiz teatro.
Para! Fiz! Adoro! Quando eu tinha 17, 18 anos, Gente! eu fiz catarriso. Gente! Eu fiz teatro, fiz. E a gente, assim, lá na escola, no Tiradentes também, a gente tinha um grupo teatral. Então eu sempre gostei, eu sempre fui fã de novela. Eu era o tipo de pessoa que... Você adora Maria do Bairro? Lógico, quem adora Maria do Bairro, pelo amor de Deus. Então eu sou o tipo de pessoa que eu ligava a televisão ali na Malhação, assistia das 6, das 7, assistia das 8, que hoje é das 9, e eu sabia tudo de novela, tudo. Mas aí veio a rotina e acabou, assim, dificilmente eu acompanho uma novela hoje, mas eu sabia tudo de novela, eu sempre gostei de novela, eu sempre tive uma fascinação pela produção de novela. Aí, uma forma a me introduzir nesse contexto, eu fui fazer teatro. Mas aí também eu fui para a faculdade depois e tal, aí acabou se perdendo. Mas eu acho fascinante o teatro, eu gosto de teatro. E você usa isso muito bem nas suas redes sociais. E o Me Chama Que Eu Vou. Como é que surgiu o Me Chama Que Eu Vou? O Me Chama Que Eu Eu acho Vou fantástico. é um projeto da Eu só lembro você com InterTV. salto. É um projeto da InterTV que veio do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro e depois para cá. No dia que me falaram, o Vitor falou assim, olha, eu vou te mandar a abertura aí para você fazer parecido. Na hora que eu vi, eu acho que eu via de Montes Claros, se eu não me engano. Na hora que eu vi a vinheta de Montes Claros, eu falei assim, gente, a última coisa que você vai fazer é dançar. Não me exige dança. Não, dá seus pulos, bota aí uma roupinha. Não, gente, ó, dança comigo, só se for avacalhada. Adoro. E feito. Aí a gente foi fazer um contraluz lá na beira do Rio Doce, aí o cinegrafista falou assim, o que é isso que você está dançando? É um forró, é um samba? Eu falei, não sei, vamos sacolejar aqui. O que o diretor de TV entender que faz parte ali do programa, você põe e pronto. E saiu aquela vinheta dançando. Mas como eu dancei, surgiu aquilo ali. Surgiu. E como que você, o Dá Lua, que eu acho maravilhoso, você encarna sempre um personagem e brinca com a jornalista? Sim, a gente encarna o personagem. Essas ideias, elas vêm da própria produção, às vezes. Pessoal, esse assunto aqui tá combinando, o buraco lá de Anoré está combinando com Lua, tá? Esse outro... Aí a gente vai trabalhando. Uma vez eu fui de engenheira para uma obra em Coronel Feliciano, ou Timóteo, não lembro. Botei uma roupinha de engenheira. Então isso surge ali espontaneamente na conversa da reunião de pauta. Ó, isso aqui é um tema bom, isso aqui é um tema bom, isso aqui precisa usar essa roupinha. Eu adoro as fantasias. Eu gosto. A gente esculhamba, mistura. O astronauta, por exemplo, era meu capacete. Então, a roupa era roupa. Ana, porque quem está do outro lado, né, tem essa intimidade com a gente. Eu não sei como que você lida com isso quando você vai para a rua, que alguém te para, você é menina da TV, é engraçado. Tal, não sei o quê. Porque eles são íntimos a gente. São. Né? São íntimos. Isso até hoje me impressiona. Isso até hoje me impressiona. E a gente percebe também, com essa rotina louca nossa, que às vezes as pessoas, elas não falam, elas falam muito hoje, né? Eu te vi na televisão. Mas acontece, às vezes, eu estar conversando num lugar, uma pessoa me virar e falar assim, sua voz não é estranha. Então, aquela pessoa que liga a TV, deixa ali, ela tá arrumando uma casa, tá fazendo um almoço, mas tá escutando. Entendeu? Então, acho que o jornalismo vai se adaptando, né? Então, é impressionante. Ana, já teve matéria que você não quis fazer e teve que fazer? Sim. Por quê? Porque te doeu? Porque você se colocou no lugar da vítima? Por medo. Por medo? Medo. Fiz por medo. Envolvendo imigração legal, fiquei com medo. Muitos dias. Fiquei com medo. Mas depois passou. Depois passou, mas fiquei muito chateada, com medo. Falei assim, meu Deus do céu, o que esse povo vai pensar de mim? Era um furo de reportagem que a gente deu, mas... Foi recentemente? Não, tem muitos anos já, tem 7 anos. A gente deu aquele furo de reportagem e tal. Aquela história de ter que preservar a fonte. Sim. Então eu fiquei ali, meu Deus, vou ter que preservar minha fonte, vou ficar calada e vamos ver o que dá. Não deu nada, pelo menos até hoje. Eu não sei com você, mas comigo respeitam muito isso. É sua fonte. Sim, porque claro. De onde veio uma matéria vai vir outras coisas. Eu acho que você tem que preservar a sua fonte, sim. E a matéria mais triste?
A matéria mais triste para mim pode parecer uma coisa muito simples, mas é porque junta o emocional, né? Porque a gente tem momentos que o nosso emocional ele tá ruim, que a gente está cansado, está estressado. E eu fiz uma vez um atropelamento de uma mulher perto do Jardim Pérola, naquela rua ali dos combustíveis, foi recentemente reformada, foi recapeada. Essa mulher ela foi atropelada por um caminhão. E essa mulher tinha uma cadeirinha de bebê na bicicleta dela. Cadeirinha de criança. A criança não estava com ela. Mas aí, ali naquele momento, aquele estresse todo, eu sou o tipo de pessoa que eu não vejo o corpo, eu não chego perto, eu não fotografo, eu detesto esse tipo de coisa, não gosto. Em anos de jornalismo, eu nunca cheguei e falei assim, deixa eu ver esse corpo aí. De jeito nenhum, não gosto. Não gosto dessas coisas. E aquela mulher estava lá com a lona em cima, e eu comecei a olhar fixamente, ela veio a óbito, e eu comecei a olhar fixamente para aquela cadeira de bebê. E aquilo foi me dando uma angústia. Quando o militar chegou e virou e falou assim, olha, a gente apurou aqui que só ela e a criança dela, não tem ninguém para buscar a criança na escola. Ela estava indo buscar a criança na escola. Ai, Jesus. Aquilo, Lu, me deu uma crise de choro tão grande, tão grande, tão grande. Eu fui para dentro do carro, já tinha gravado, não gravei a passagem, né, que é quando a gente fala aparecendo. E eu fui chorando lá do acidente até a TV. Você já tinha gravado a passagem? Já tinha gravado, já tinha feito. Tudo, aliás, eu não tinha gravado a passagem, eu tinha gravado sonora. Passagem eu nem fiz, porque eu comecei a chorar. Cheguei lá na TV, sentei e foi me dando uma crise de choro, uma crise de choro. Eu falei assim, gente, quem vai buscar aquela criança? Quem vai buscar? O que vai ser dessa menina? Vai ser desse bebê? E aquilo mexeu muito comigo, porque eu nunca consegui tratar a morte das pessoas com naturalidade, de acidente, qualquer pessoa. Eu não consigo tratar a morte de uma matéria com naturalidade, não dá. Então, e eu precisei de fazer uma recuperação mental para eu continuar trabalhando, porque eu cheguei um momento e falei assim, não, eu não quero mais fazer acidente. Não pode ser assim. Acidente tem todo dia. Tem, toda hora. Então, eu não consigo fugir. Mas essa foi uma que eu fiquei assim, destruída. Esse tipo de coisa mexe comigo. Tanto que eu optei por não ir por essa linha. No dia que a gente pegou o canudo, eu falei assim, Auro Nardelli sempre falava comigo, assim, você vai ser um cara que levar alegria, sorriso, produção. Não conseguia, nem na época da faculdade, falar alguma coisa nesse sentido. Não era duro. Antes a gente estava falando sobre paixões. E ao longo, e você me corrija se eu estiver errado, veio a fotografia. Como que a fotografia chegou e se tornou uma paixão na sua vida? Eu sempre falo que tem várias fotos suas que eu gosto. Uma minha, inclusive, que eu ainda nunca postei, tá lá, porque eu quero postar. E uma do amigo Júnior Graciela, do aniversário dele. Como que a foto chegou para você? Ô Lu, quando veio esse advento da internet, das redes sociais, eu comecei a pensar em fotografar comida. Eu sempre gostei de fotografar. Na época da faculdade, a gente tinha 2 disciplinas de fotografia, uma em cada período. Eu adorei revelar, que a gente revelava naquela época, né? Na época, gente, deixa eu contar uma babada aqui pra vocês. Meu sobrinho tinha nascido, estava na faculdade, e estudante lascado, né? Eu comprava um filme de 36 poses e pedia para cortar. E fazia 3 de 12. Eu amava tirar foto do meu sobrinho. Adorava. E aí, o revelar era quase um orgasmo para mim revelar. Quando eu fiz 15 anos, a minha avó materna, hoje ela já morreu, ela virou para mim e falou assim, o que você quer de presente de 15 anos? Eu pedi ela uma câmera e filmadora. Adoro. Quero uma filmadora para a gente filmar nossas festas. Quero uma máquina fotográfica. Então, eu sempre gostei da fotografia. Imagem, registro. Sim. Aí eu comecei, eu falei assim, gente, tá legal com a televisão? Tá, mas eu quero uma outra coisa. Quero uma outra coisa como terapia. Começou como terapia. E eu comecei a fotografar comida.
Eu acho massa, porque eu gosto muito de comer, eu sou comilona. E sabe cozinhar, tá? Eu sou comilona e eu gostava de fotografar comida. Mas é um comércio aqui nosso, é um segmento da fotografia que a gente não tem tanta força assim. E eu gosto de criança, gosto de fotografar criança. Não tenho filhos, mas eu acho legal a espontaneidade da criança, a reverência da criança. Aí comecei a pegar gosto pela fotografia de festa infantil, que eu acho que é um momento muito legal. Gente, então eu adoro. Eu corro de festa infantil porque tem cada delícia. E fica difícil você segurar. É complicado. Às vezes a gente está ali fotografando, a dona da casa de festa vira e fala assim, tem um pratinho ali dentro para você. Como é que você fala que você não tá? Como uma coxinha. Amo. Eu falei, foi aniversário dela e eu sempre falo com as pessoas que eu gosto, olha, hoje, meu bem, vai lá, com aquela coxinha maravilhosa e tome, eu não sei se você toma refrigerante. Uma Coca-Cola, adoro. Só não pode ser Pepsi, né? Não, odeio. Hoje você quer caçar confusão. Eu sei que você não gosta de Pepsi. Odeio a Twist, então, pra mim, pelo amor de Deus. Mas ela é bem ruimzinha mesmo. Odeio. E aí você foi transformando, hoje com o mercado digital, as câmeras estão cada vez mais maravilhosas. Os celulares, você também conseguem fazer imagens maravilhosas. Claro. Você é aquela fotógrafa que fica ali vendo o que tem de inovação no mercado, de pose. Trabalhar com criança é muito delicado, porque você tem que pegar no momento de humor dela, né? Porque se ela cansou, meu bem, ela te tomba. Acontece de criança, às vezes, já aconteceu de eu fotografar festa, da mãe ficar desesperada. Ai, eu não tenho uma foto com meu filho na mesa de bolo atrás, que ele não para quieto. Calma, só minha vai chegar. Espera um pouquinho. Então você vai driblando ali a ansiedade dos pais, que tem pai que é mais ansioso que a festa inteira, né? Tem pai e mãe, que eles ficam muito ansiosos. É um investimento muito alto, é o primeiro ano da criança, então eles ficam assim, meu Deus. Mas aí você tem que ter aquele jogo de cintura que o jornalismo me deu. Quer saber lidar com a pessoa, a hora certa. O jornalismo me ensinou isso. Então, essa prática de lidar com os outros num momento importante, no momento ali que a pessoa está nervosa, isso eu aprendi com o jornalismo. Então, às vezes, calma, pai, vamos na paciência. Né? Jornalismo também é paciência, você tem que ter uma paciência. Ana, você falou de uma coisa aí que eu vou voltar lá no viés do jornalismo, que a gente discute muito, tenho vários amigos jornalistas, a gente fala sobre você vai para a rua, mas é a pauta que chegou para você. Quando a pauta ela não é bem produzida, você já pegou alguma vez na sua vida quantos anos de jornalismo? Você tem quantos anos de jornalismo? 14, 15, 16. Pois é, e nesses 16 anos de jornalismo, você já pegou alguma pauta lascada e você fez assim, vrap, fez dela uma matéria e falou assim, nossa, que creme de la creme? Sim, já várias vezes, Lu, porque às vezes a gente sempre faz uma dobradinha de pegar o pauteiro mais novo com um repórter mais experiente ou vice-versa. Pegar aquele pauteiro experiente para dar a pauta mastigada. Acontece demais, acontece no assunto virar. Assim, tô indo falar uma coisa negativa, mas eu chego lá e vejo uma positiva e vice-versa. Então isso acontece muito, essa proposta de pauta. Hoje, a gente trabalha numa metodologia diferente, que é o que tem sido, essa metodologia, ela tem sido aplicada nas redações. Eu produzo a minha pauta. Você gosta mesmo, você mesmo. Sim, você eu que sento lá e ligo e falo, me dá uma entrevista amanhã, vamos falar sobre isso. Eu tenho números aqui sobre isso, aqui, a gente vai falar sobre isso. Aí você me fala a sua realidade, pode ser, beleza. O que você já pode me adiantar? Então isso facilitou demais as atividades na redação. Demais, 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 demais. E eu acho que é uma tendência, até por conta dessas produções independentes, né? Sim. Eu acredito muito que o jornalismo, uma hora dessa, vai virar e falar assim, Lu, eu tenho um jornal aqui, meio-dia, você pode fazer uma matéria ali? Porque eu vi na sua rede social, faz lá pra mim e tal, a gente acerta depois. Eu acredito muito nisso. Isso pode acontecer futuramente, né? A gente tem redações, programas com cenários assim, né? O jornalismo ainda é mais fechado. O jornalismo ainda mantém a tradição. Exatamente. Agora, você tem programas independentes que hoje isso acontece normalmente, eu acho que não demora muito se migrar para o jornalismo. Acho, minha opinião. A gente teve falaram de censura, de querer nos calar. Como é que você enxerga isso depois de tudo que a gente já passou lá atrás? Né? Da gente, inclusive, a gente não poder...
tempos atrás, ler, né? Que entravam nas casas de nossos avós e tal. E hoje isso meio que volta a assombrar. E a gente é comunicativo. Eu falo muito isso, que hoje em dia eu penso 10.000 vezes o que eu vou falar. Porque eu já citei isso várias vezes, eu tenho um carinho enorme e chama o Juscelio de meu chocolatinho. É uma forma de amor. Por que chocolatinho? Por que cafezinho? São duas coisas que eu amo. E o outro acha isso agressivo. Então, eu falei que daqui uns dias, se eu sorrir e postar, assim, você está sorrindo, e quem quer banguelo, que não tem esse sorriso, sabe? Eu tenho muito medo. Como é que a Ana enxerga isso hoje? Lu, eu enxergo, a gente vive hoje momentos delicados de mudança social. Acho que a gente está numa mudança social. O que eu vejo dessa mudança social? A necessidade de sensibilidade nisso que você está falando, né? Qual é o problema de você chamar alguém de chocolatinho, meu cafezinho? Acho que a pessoa tem que ter sensibilidade e bom senso da aplicação das coisas, né? Ao mesmo tempo que não é porque você está chamando que eu sou obrigado a chamar o outro assim também. As pessoas estão numa mania agora que se um está fazendo, ela já vira e fala assim, então eu vou ser obrigado a fazer isso também. Não. Censura é uma coisa que bem delicada, mas resume basicamente, só é censurado quem não tem responsabilidade com a verdade. Né? Eu entendi, você me colocou duas questões da censura, né? A nossa responsabilidade, né? Eu também às vezes nem entendo como censura, porque você soltou uma matéria, você detonou um político, mas você não ouviu ele, aí acha ruim de você ser punido por isso? Mas cadê o seu papel? Cadê a sua responsabilidade, jornalisticamente falando? Agora a gente tem um outro lado, essa censura ela é bem menos comum, né? Sim. Agora a gente tem uma censura do tribunal da internet, que é essa que você tá, eu acho que a gente pode trabalhar mais. Eu também tenho muito medo do que eu vou escrever. Muito, mas assim, nossa senhora. Às vezes eu tenho medo até de ler as coisas e curtir. Porque as pessoas, elas tomam aquilo com uma coisa ofensiva. Teve uma vez que eu fui cancelado, menino, porque eu curti uma foto específica e aí vieram me cancelar. Que você curtiu, então você concorda. Eu falei assim, eu vou falar, era um bofe maravilhoso, mas o bofe tinha sido cancelado. Mas o bofe era maravilhoso, muito cremoso. Curti, pronto, acabou, gente. A gente pensava lá enfim. E aí você é julgado por curtir isso. Isso me dá muito medo do que eu vou falar e como falar, porque com segundos, de milésimos, de centésimos, te baixo aquilo e virou um print. Sim. E vrapo. Tá, eu também tenho esse medo, Lu. Eu acho que esse medo ele é geral hoje em dia. Eu acho que quem lida com o público, seja com TV, seja com tudo, com rede social, a gente tem esse medo. Acho que esse medo ele é normal. Mas aí a gente tem que ter um pouco de inteligência emocional para saber lidar com as críticas. Muitas delas, elas vão vir ali simplesmente pelo fato de você ter dito o cafezinho, né? Essa mudança social que a gente está vivendo agora, eu acho que ela precisa existir exatamente para que as pessoas passem a respeitar a escolha dos outros. Então, tá tudo muito tumultuado agora, tudo. Né? Se você quer chamar alguém de cafezinho, de bombom, é uma coisa sua, entendeu? Uma forma de carinho sua. Mas eu acho de uma extrema ignorância você ser censurado por causa disso. Isso tem todo um contexto social, ideológico, que nem todo mundo, quem faz, às vezes, não tem esse conhecimento. Mas eu acho que a gente está passando por um processo agora de transformação na sociedade. Torço para que esse processo ele seja concluído. Por mais doloroso que seja para algumas pessoas, esse processo, eu acho que ele vai ser bom. É esperar para ver se vai dar certo. Eu torço para que dê. Se a Ana tivesse um jornal só dela hoje, qual notícia que jamais entraria? Ai, Lu.
Olha, aqui entraria, eu sempre brinco, eu falo assim, gente, eu sou doida pra fazer um programa de fofoca. Eu acho que você ia ser meu primeiro entrevistado. Adoro! Eu sou doida pra fazer um programa de fofoca. Vamos fazer, gente. Podemos fazer. Quem sabe? Amo. Quem sabe? Eu falo assim, que eu brinco muito sobre a fofoca e tal, não sei o quê. Mas, gente, pense, você está na cozinha, fez um bolinho, tem um cafezinho, amigos. Tem hora que as lupes falam assim, não é fofoca, a gente está debatendo as pautas que nos chegam. Aquilo você sabe trabalhar até, não está ferindo ninguém, não está dizendo o quê. Aquilo leva para a vida. Então faríamos um programa de fofoca. Mas eu acho que uma coisa que eu não entraria hoje, até para dar um respingo, você sabe, eu não falaria de política. Porque hoje em dia onde você liga a política? E eu acho que tem um grupo, eu faço parte dele, eu acho que a gente tem que realmente se inteirar e tal, mas ser bombardeado de política toda hora, eu acho que dá uma cansada, né? Principalmente que a gente está num processo delicado de divergências políticas e aquilo tem hora, mas eu acho que eu não falaria de política. Eu acho que eu queria falar só de fofoca mesmo. Amo. Esses dias eu publiquei ali na internet e deu uma repercussão tão engraçada que era uma matéria. A matéria falava assim, Adriana Esteves atriz é vista comprando uma torta na zona sul do Rio. Eu publiquei aquilo e falei assim, gente, o jornalismo que eu queria fazer. Aí você lá, no Glamour é visto fazendo stories lá na Nath Sigilo, por exemplo, né, na Nath, Adoro. Quem sabe? Aqui, você sabe que as pessoas amam quando ir pra... Uma vez eu estava numa festa e tal, aí tinha um casal, olha, pedi minha mulher a minha noiva em casamento e tal, não sei o quê, e comprei aquele produto e também dei um anel, falei assim, olha, você foi inteligente, você fez... Isso, as pessoas precisam ser mais leves, Ana. Sim, Lu. É por isso que eu falo, que você leva aquela doçura, aquela leveza das redes sociais e até também para a tela da TV. Como que você é vista pelos colegas durante o tempo que você está ali na redação? Você é engraçado o tempo inteiro? Eu vou te contar uma coisa, que a Ana, como pessoa, ela é muito mais me chama que eu vou do que uma reportagem mais séria. Eu acho que eu puxei isso muito do meu pai. Meu pai é um cara extremamente divertido, engraçado. Nossa, meu pai teve um surto. Eu do segundo para o terceiro ano do ensino médio, eu ia formar. Aí na hora que meu pai foi me matricular lá no Tiradentes, um colégio bem rigoroso, Totalmente. Né? Aí a moça secretária virou e falou assim, você é pai dessa moça aqui, né? Então, essa moça aqui só vai poder estudar aqui, fazer o terceiro ano, se o senhor assinar um termo de responsabilidade de que ela não vai mais atrapalhar a coletividade, porque ela é uma pessoa muito bagunceira, ela não tem condição de ficar aqui. O padrão do colégio é esse, e a sua filha traz o caos pra cá. Resumindo, né? Falou caos, né? Lógico. Aí meu pai chegou em casa e virou e falou assim, Carolina, você sabe a vergonha que eu passei hoje? Eu falei, o que é, pai? Pai, tive que assinar um termo de compromisso lá no Colégio Tiradentes, falando que você ia sossegar para você formar lá o ano que vem. Eu falei assim, pai, ainda bem que tem você para assinar isso para mim, mas se não tivesse para estudar. E deu certo, formei bonitinho lá, mas foram os melhores anos da minha vida. Não consigo imaginar você. Lu, eu era no fundo? Pá virada do fundo. E eu sou até hoje agitada. Na redação eu sou muito agitada, sou muito estressada, ansiosa, a ansiedade me atrapalha. Quando chega aquele material ali, eu quero editar, eu quero resolver e tal. Aí às vezes vem uma pessoa e fala assim, aqui deixa eu mexer no seu computador. Não vai mexer no meu computador aqui não, menina, peraí. Então eu sou muito ansiosa. Então essa ansiedade me agita um pouco. Mas o meu perfil é mais me chama que eu vou, aquele perfil descolado, eu converso com todo mundo, eu falo daquele jeito, no nosso dia a dia. Você não conhece, a gente fala daquele jeito. Aquela parte séria, aquela coisa assim, eu tenho muito pouco disso, só quando me exige, quando a profissão me exige, entendeu? Então eu sou mais me chama que eu vou, porque repórter de política, repórter criminal, eu sou mais isso. Uma frase pra gente terminar. Sobre comunicação, que eu disse, né? Que comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que as pessoas entendem. Eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade, né, Lu? Naquilo que a gente fala, naquilo que a gente escreve. Então, eu acho que a gente caminha
pro bem, eu acho, né? Eu gosto, assim, de manter no meu ciclo de comunicadores, né, de amigos, pessoas que sabem tratar a notícia com carinho. E você é uma delas, eu te falei isso. Eu te falei que trata com responsabilidade, com carinho. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? Acho que aos poucos a gente vai se ajeitando. Essa foi Ana Carolina Magalhães aqui comigo, a Lola, a que arrasa e que faz cliques maravilhosos e que leva notícia maravilhosa e com responsabilidade para você, tá? Em breve, quem sabe a gente vai gravar só sobre fotografia e mostrando os cliques para você. Meu amor, obrigado, tá? Meu bem, eu que agradeço pela oportunidade. Demorou, mas a hora chegou, Thiago. né? Tiago, comportei. Vamos esperar ele assistir, né, para ver se eu comportei. Eu que tenho que te agradecer, essa pessoa maravilhosa que você é. Eu acho que você tem um papel muito importante na nossa comunicação aqui. E eu queria te falar uma coisa, que desses anos todos de jornalismo, você foi o primeiro assessor, desses anos todos, que me convidou para ir na prefeitura. Foi o primeiro, desses anos todos. A importância de manter a relação. As pessoas, mas estão de lado oposto, ninguém está oposto ao jornalismo, né? Não. A gente tem pretensões diferentes, mas eu fiquei muito feliz quando você me convidou, vem cá tomar um café comigo. Em 15, 16 anos de jornalismo eu nunca tinha ido, a não ser para uma coletiva de imprensa. Então, assim, eu até comentei isso com o meu chefe, com o Thiago, que legal, chamou a gente e tal. Mas, assim, só agradecer mesmo por esse afago, né? E parabenizar pelo seu trabalho. Ana, que a gente sempre... é extremamente importante a gente ter esse contato com os colegas. Eu falei isso com o meu filhote, o Eric, que toma conta da gente aqui. A gente tem que cuidar e amar dos nossos colegas. Sim. Tem uns que a gente tem mais afinidade, que a gente ama e tem essa também. E ali, quando eu botei o pé ali, era uma das minhas funções em trazer para perto de mim jornalistas, influencers, tudo é importante fazer esse trabalho, trazer esse trabalho, porque ali naquela, eu trouxe você e o Thiago porque eu queria, porque eu gosto de vocês e que eu tinha que corrigir uma coisa. E você teve ali esse tete-a-tete, porque ali na Secretaria de Comunicação como é na redação. Sim. E foi muito importante. E a gente fofocou também. Pois é. Então eu queria te pedir para você postar mais das Lupes, né? Da Renata, da Isabela, que contou tudo, da Virgínia, da Aline, da Fernandinha. Posta que eu tô ali curtindo. Adoro. São minhas maravilhosas, tá? Em breve terminaremos muito mais dessa maravilhosa aqui para você. Um beijo no coração de todos.